compartilhar um texto da Palavra de Deus que está contido no livro de Salmos, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 9. Assim diz as Sagradas Escrituras: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido e dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei e responde-nos quando clamamos. Amém e graças a Deus. Sabem, queridos irmãos e irmãs que nos assistem, vivemos dias difíceis em nossas vidas e algo muito interessante que tem acontecido. Os grandes desafios que têm surgido diante da humanidade, não é somente diante do nosso Brasil, mas de toda a humanidade. Com essa pandemia, nós temos visto que ela não tem feito nenhum tipo de acepção de pessoas. Ela tem alcançado ao mais simples ser humano, ao mais rico, aquele de maior poder aquisitivo. E o salmista, queridos, nos traz à memória que mesmo diante do poder aquisitivo, não importa a situação social que venhamos a ocupar, mas o fato é que sem a presença de Deus, tornam-se nulas todas essas coisas de que o ser humano tanto se vangloria. O salmista, um homem poderoso nas guerras, um homem rico, de grande poder aquisitivo, mas havia momentos na sua trajetória que ele percebia que nada daquilo iria adiantar se ele não tivesse alguém muito especial ao seu lado, participando desses momentos de desafios, dessas lutas, momentos de aflições, momentos de angústias. E esse texto fala justamente mostrando o lado humano desse rei, mostrando também que o poder aquisitivo dele, mesmo com todo esse poder, ele se tornaria impotente diante das situações de angústia, de tribulação, de guerras que ele vivenciava. E ele começa dizendo, no primeiro versículo, que o Senhor te responda no tempo da angústia. E é impressionante mais do que nunca como que a palavra de Deus, ela sempre é e será atual. Vivemos dias de angústia, situações complicadas, mas o salmista, ele tinha como resposta às suas necessidades a presença do Deus Altíssimo, do Deus Eterno, do Deus Todo-Poderoso, e ele sabia que nesses momentos, mais do que nunca, ele poderia contar com o auxílio do Deus Todo-Poderoso. E ele declara o seguinte também: o nome do Deus de Jacó te proteja.
Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Ele começa trazendo à sua memória, falando com Deus, ministrando, que ele sabia que ele precisava mais do que nunca da presença de Deus em sua vida, para que ele pudesse vencer esses momentos de angústia, de aflição, dos quais ele estava passando. Diz mais ainda a palavra, verso 4, conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Ah, queridos irmãos e irmãs, como é maravilhoso nós termos o nosso Deus, aquele que está sempre pronto a nos ouvir, aquele que está sempre pronto a nos atender, aquele que responde às nossas súplicas, às nossas petições. Como é bom, queridos. E existe algo também muito interessante na atual situação, na sociedade moderna. Duas palavras têm sido muito usadas e são muito atuais: influenciadores digitais. E é interessante, queridos, que essas pessoas que são chamadas de influenciadores digitais são pessoas que, de certa forma, elas conseguem atrair para si seguidores. São pessoas também que influenciam na decisão de muitas pessoas. Mas às vezes nós percebemos, queridos, que o povo às vezes são induzido a tomar decisões por causa da influência dessas pessoas. E a grande pergunta que nós queremos fazer a você que está nos assistindo: que tipo de influenciador você tem sido? E nós temos uma grande oportunidade nesses momentos em que nós percebemos que as pessoas precisam de uma palavra motivacional, precisam de uma palavra que vai trazer um renovo, vai trazer um alento, vai fazer com que ele possa, a cada manhã, ao acordar, levantar, sabendo que com a presença de Deus em suas vidas, eles vão vencer aquele dia, vão superar as adversidades. Davi sabia dessa situação, sabia que ele podia confiar em Deus, sabia que ele podia buscar em Deus proteção, refúgio, escape dos momentos de conturbações em sua vida. E ele diz que o Senhor poderia atendê-lo e atender todos os pedidos. Deus está disposto, e sempre teve e sempre estará disposto a atender os pedidos daqueles que buscam com sinceridade de coração. Mas, queridos irmãos e irmãs, amigos que nos assistem, é importante que nesse momento também nós sejamos influenciadores através da palavra do nosso Deus. Momento onde as pessoas clamam por uma palavra positiva, uma palavra que vai fazer com que ele se levante, ele acredite que o dia seguinte pode ser melhor do que o dia que ele está vivendo. Mas às vezes, através desses influenciadores digitais, não é isso que acontece. Primeiro que eles, através das suas influências, eles atraem para si seguidores. Mas nós, como servos de Deus, como povo de Deus, nós não queremos atrair até nós seguidores, mas sim atrair para Jesus,
seguidores de Jesus, seguidores do Eterno, do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que não vai decepcioná-los. E é importante, queridos, que nós sejamos esse instrumento nas mãos de Deus, como influenciadores, para trazer à humanidade, para trazer ao amigo, amiga, a alguém da família, uma palavra para que ele se sinta com vontade de superar as adversidades. E, sobretudo, passar a ser seguidor não de pessoas que são falíveis, mas seguidor daquele que é infalível, Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que vai determinar a bênção. É Ele que vai fazer com que você alcance as vitórias. É Ele que vai fazer com que haja restauração na sua família, salvação na sua família. É Ele que pode lhe dar escape dos momentos de adversidade. E o salmista sabia muito bem disso. Ele antecipa já dizendo: olha, saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. E no verso 6 ele diz: agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, e dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Sabe, amigos, irmãos, seja um influenciador que vai estar sempre pronto a trazer uma palavra de bênção, de vitória para aquelas pessoas que você os tem como parte dos seus relacionamentos no dia a dia. Sejamos influenciadores, queridos, através da palavra de Deus, fortalecendo os nossos irmãos e irmãs. Precisamos de pessoas que nos momentos de dificuldades tenham aquela palavra de ânimo, aquela palavra dizendo: olha, levante, olhe para a frente, porque Deus é contigo. Nós vamos superar também mais esse momento, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Deus Todo-Poderoso. É isso que motivava o salmista a caminhar, a vencer as lutas do seu reino, vencer as dificuldades do dia a dia. E ele cita aqui algo muito interessante no verso 7, que diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos. Ou seja, é uma palavra bem atual para os dias de hoje, e é interessante porque, independentemente da condição financeira, esse momento de pandemia está alcançando aquele que tem pouco poder aquisitivo, mas aquele que tem muito poder aquisitivo. A angústia está abatendo sobre todas as pessoas, independente de raça, credo, cor, poder aquisitivo. E como superar esses momentos de adversidades? A sua confiança no seu poder aquisitivo não está resolvendo muitas coisas. Vidas estão sendo levadas, independentemente da sua condição financeira. Aliás, o poder aquisitivo não tem ajudado muitas coisas, não tem feito ele superar a ação devastadora desse vírus. E o salmista, nos seus momentos de lutas, ele traz essa reflexão dizendo que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas... E aqui ele fala algo muito importante que eu gostaria que você colocasse no teu coração nesta. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, seja um influenciador
através da palavra de Deus para alcançar vidas. Seja um influenciador para trazer motivação, uma esperança àqueles que se encontram abatidos, uma esperança para aqueles que estão desesperançosos. Seja um influenciador, meu querido irmão, irmã e amigo que nos assiste. E o salmista prossegue dizendo: eles vacilam e caem. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração é uma palavra que tem me motivado. Eu louvo a Deus pela vida de muitos influenciadores que sempre traz uma palavra de alento, sempre manda uma mensagem de encorajamento, de motivação. Aquela pessoa que chega do seu lado, ou então faz uma ligação dizendo: olha, vá em frente, porque Deus é contigo. Levante a cabeça. Tudo passa. A tempestade não dura para sempre. As lutas não duram para sempre. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o salmista finaliza dizendo: Senhor, concede vitória ao Rei e responde-nos quando clamamos. Ou seja, era um homem que mantinha uma intimidade muito grande com o Senhor, e em resposta a isso, Deus também o abençoava, o conduzia em vitória, ajudava a superar os seus momentos de dificuldades, a vencer as mais terríveis batalhas, e às vezes com um exército bem menor. Mas ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É bem verdade, queridos, que Deus usa a medicina, usa o médico, usa todas aquelas pessoas que de uma forma direta ou indireta têm sido instrumento nas mãos de Deus para abençoá-lo nesse momento de dificuldade. Mas a grande pergunta que não quer calar: que tipo de influenciador você tem sido? Quando aquela pessoa liga abatida, qual tem sido a sua palavra? Você tem aumentado mais a tensão, mais a dificuldade? Se os queridos atentarem, vão perceber que pelos meios de comunicação, nem depois da pandemia você vai querer sair de casa. Porque as notícias são sempre desagradáveis, são sempre de morte, só tem palavras de morte, palavras de vida eles não têm. Mas você, como um influenciador, através da palavra de Deus, pode ser o instrumento do Senhor para trazer uma palavra de vida para aqueles que estão abatidos, aqueles que confiam no seu poder aquisitivo. O salmista diz: eles vacilam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor se erguem e permanecem firmes. Meu querido amigo, irmão, eu quero orar por você nesta noite. Alguém certa feita disse que cânticos e oração está sempre em ordem. Louvado seja o nome do Senhor, que nunca se orou tanto nesse Brasil. Há uma frase que eu usava até algum tempo atrás, e percebo que Deus está trabalhando nessa área, porque as pessoas perderam o valor pela vida. Alguns não poderiam nem ser chamados de seres humanos. E eu dizia: olha, as pessoas estão precisando ser humanizadas. É um momento que
você tem junto à sua família para viver com mais intensidade a vida familiar, a vida conjugal, estar mais próximo dos seus filhos. No momento em que você quer queira ou não, você é obrigado a parar. E eu tenho certeza que você vai sair mais forte dessa luta que você está enfrentando. Essa angústia vai passar, essa tribulação vai passar, porque aquele que prometeu é fiel e Ele estará sempre contigo. O salmista ainda diz, ainda que a mãe que amamenta venham abandonar o seu filho, eu jamais, o teu Deus, te deixarei, sempre estarei contigo. Vamos orar, queridos. Pare o momento que você está fazendo. Coloque o teu pensamento, não deixe que nada te distraia agora, mas coloque o teu pensamento em Deus. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu estou unindo a minha fé, a fé de milhares de cristãos, de pessoas que estão nesse momento clamando pelo nome do Deus Altíssimo. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu declaro, Pai, que mesmo diante das lutas com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Ainda que nós não consigamos enxergar aquilo que nós temos buscado no dia a dia, mas saiba, e nós sabemos também, que nós estamos com o nosso coração voltado para o Senhor, estamos confiando em Ti, e não queremos tirar os olhos do Senhor, e que a palavra do Senhor se cumpra totalmente em nossas vidas. Que esta noite, que esse momento que você está ouvindo a palavra, seja sempre o melhor momento da sua vida. Tome tempo com o Senhor e certamente Ele há de recompensá-lo infinitamente mais daquilo que você pensa ou daquilo que você tem pedido, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor através de um louvor para finalizar o nosso encontro desta noite, em nome de Jesus. Seu
Meus queridos irmãos, irmãs e amigos, que a paz de Deus, que excede a toda compreensão humana, guarde os vossos corações, guarde a vossa mente, guarde o vosso lar. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneçam sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.